Hoje chegamos ao final da síntese do Antigo Testamento e hoje nós, nós concluímos ah, os dois últimos livros, que foi o livro de ah, Zacarias e Malaquias. E nós aprendemos hoje ah, lições preciosas aí desses últimos dois profetas do Antigo Testamento, ah, principalmente quando nós falamos com relação ao futuro, né? Então, Zacarias, aprendemos que significa o Senhor lembra, ele, aprendemos aí o contexto do profeta, né? Em que momento ele profetizou logo após o profeta Ageu terminar, provavelmente Ageu profetizou de 3 a 4 meses, Zacarias começou no terceiro para o quarto mês a profetizar, profetizou de 520 a 518, e nós ah, aprendemos, né, algo muito bonito aí com o livro de Zacarias. Mas como seu nome significa o Senhor lembra, nós aprendemos que os nomes, né, da família de Zacarias tinha tudo a ver com a sua mensagem. Assim como os outros profetas menores, nós aprendemos que o nome dos profetas tinha a ver, né, com a circunstância, com o momento vivido, né? Zacarias, Iav lembra, Berequias, o seu pai, Iav abençoa, e o seu avô chamado Ido significa tempo marcado, e nós temos a mensagem de Zacarias no nome dos seus ascendentes. Então, a mensagem é: Iav não esquecerá as promessas da aliança para abençoar Israel no seu tempo marcado. Então, vimos algumas semelhanças entre o livro de Zacarias e Apocalipse, né? Inclusive, ele é chamado, né, de o Apocalipse do Antigo Testamento. Por exemplo, né, os cavaleiros do capítulo 1 de Zacarias, os 4 cavaleiros do Apocalipse no capítulo 6, né? Vimos aí uma pequena divisão do livro, né? Vimos aí as visões de Zacarias, né? Até o capítulo 6. Depois vimos aí uma terceira mensagem, que foi uma instrução divina ao povo, né? Capítulo 7 e o capítulo 8 de Zacarias. E uma das coisas que Deus repreendeu, né, o povo no tempo do profeta Zacarias, é que eles deveriam, né, no capítulo 7, verso 12 a 13, algo muito relevante, que eles olhassem para trás, né, e vissem, né, o que aconteceu com o povo. O povo jejuava, o povo levava sacrifício, mas o que o povo não fazia era obedecer a Deus, né? Era só mais tradição do que uma verdadeira comunhão com Deus. E aí nós aprendemos aqui através de um teólogo chamado, né, Gerislav Pelikan, que disse que a tradição é a fé viva dos mortos, o tradicionalismo é a fé morta dos vivos, né? Aprendemos sobre o futuro de Jerusalém, no capítulo 8, né? Oráculos a partir do capítulo 9, né, até o verso 11, falando sobre o Messias, o rei pastor, e depois aprendemos do capítulo 12 até o capítulo 14,
o reinado de Cristo, restauração de Israel, né, e algumas coisas sobre o governo de Cristo sobre a face da terra durante o milênio. Como os alunos já fizeram, né, a disciplina, a escatologia com o pastor Alexandre Dutra, então foi bem superficial aqui. E depois, por fim, vimos aí o profeta Malaquias, né, que significa meu mensageiro, né? O profeta, uma particularidade, ele não tem genealogia. Também é o terceiro profeta aí pós-exílio ou pós-exílio, junto com Ageu e com Zacarias. Ele também, né, vai ser usado por Deus para animar o povo e avivar o povo, chamar atenção para o tipo de culto que eles estavam prestando a Deus, né, a negligência do amor de Deus, né? Foi assim que Deus abriu o livro do profeta, né? Ele disse: Eu vos tenho amado, e o povo pergunta: É no que o Senhor tem nos amado? E Deus respondeu: Olha, apesar de toda a rebeldia de vocês, eu escolhi vocês para ser o meu povo. Então, tem um esboço do Warren Worsby, né? Que ele divide capítulo 1, verso 1 a 5, duvidando do amor de Deus, capítulo 1, verso 6 até 2, 9, envergonhando o nome de Deus, capítulo 2, verso 10 a 16, profanando o nome de Deus, capítulo 2, 17 a 3, 6, questionando a justiça de Deus, capítulo 3, 7 a 12, roubando a casa de Deus, capítulo 3, 13 a 4, 6, né? Desprezando o serviço de Deus. Então, vimos alguns temas, né, do profeta, né? Falamos sobre o amor de Deus, aprendemos também outros temas, né? Falando sobre a graça de Deus, ah, sobre a importância do culto a Deus, né? Alguns temas que nós vemos, a aliança de Deus com o seu povo, a, a Deus falando, né, sobre a importância da família, um outro tema, né, no capítulo 2, né, o que Deus pensa a respeito do divórcio, a vinda do Filho de Deus, 2:7 a 3, a restauração oferecida por Deus, 3:7, a obediência também a Deus, 3:8 a 18, aprendemos isso, e o juízo de Deus, do 3:13 a 4:6. Então, encerramos aí a síntese do Antigo Testamento e louvando a Deus sempre aí por toda a bênção dele, toda a graça, e agradecendo aí ah, pela forma como Deus nos conduziu aí por todo esse tempo, né? Ah, um abraço para todos, Deus abençoe.